Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é José Roberto Sanches, eu sou advogado e sou professor de Direito. E hoje eu vou falar sobre a imparcialidade do processo penal. Será que realmente existe imparcialidade no processo penal? Para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de contar uma história. A história da raposa e do leão. Conta a fábula que a raposa estava muito doente, estava deitada na cama dela, lá na casa, com a porta trancada, e de repente ela ouve alguém bater na porta. É o leão. E o leão fala para ela: Raposa, eu estou sabendo que você está muito doente, então eu vim aqui para te ajudar. A minha língua, ela tem propriedades curativas. Se eu lamber você, você vai ficar curada. A raposa pensa, pensa e responde para o leão: Seu leão, eu até acredito que a sua língua cura. Só tem um problema, ela fica muito próxima dos seus dentes e, preventivamente, ela não deixa o leão entrar. Então vamos começar a falar sobre a imparcialidade no processo brasileiro. Existe, de fato, imparcialidade no processo brasileiro? O Código de Processo Penal traz vários artigos que nos induzem a pensar que sim. Por quê? Por exemplo, o juiz não pode julgar sua mãe, seu pai, seu filho, seu neto, sua sogra, seu genro, seu amigo íntimo, seu inimigo capital. Todos esses artigos certamente impedem o juiz de julgar porque feriria certamente a imparcialidade que deve ter as sentenças judiciais. Porém, existe um outro artigo muito importante do processo penal, que é o artigo 155, que diz que o juiz tem que basear a sua convicção na livre apreciação da prova produzida no contraditório judicial, e não apenas naquelas provas produzidas na fase pré-processual, ou seja, na fase informativa, fundamentada exclusivamente sua decisão nos elementos informativos colhidos na investigação, ou seja, aqueles elementos sem o contraditório e sem a ampla defesa. Então, essa imparcialidade do juiz realmente existe, então, no processo penal? Bom, não há estudos no direito brasileiro sobre a imparcialidade. Porém, no direito alemão, esse autor chamado Bert Schumann, ele cria uma teoria, na verdade essa teoria é da psicologia social, que é a teoria da dissonância cognitiva, mas ele estuda na teoria da dissonância cognitiva os aspectos para o direito processual. Dissonância cognitiva são as hipóteses de reação do indivíduo ante duas ideias antagônicas. Essas ideias antagônicas, por exemplo, poderiam ser aqui apresentadas como aquela onde o juiz inicialmente ele tem contato com o inquérito policial e com todas aquelas informações preliminares colhidas na fase policial. Essa informação toda, que inicialmente é colhida no inquérito, ela serve exclusivamente para o acusador, para a formação da convicção do acusador na preparação e no oferecimento da denúncia, não necessariamente para o juiz. Porém, o que é estudado pela psicologia social, na teoria da dissonância cognitiva, é justamente a questão da acumulação de papéis. Ou seja, o juiz, o mesmo juiz, quando ele atua inicialmente analisando os autos das informações preliminares, ou seja, a investigação, ele vê-se apenas com informações para a acusação. Isso pode formar nele uma convicção de que apenas a acusação está correta. Então essas ideias de que a acusação está correta formam nele crenças. E essas crenças, elas ficam quase que impermeáveis diante de um futuro ou de futuras provas que possam ser apresentadas a ele. Então, diante de novos fatos, por conta daquela convicção anterior já formada na mente do magistrado, ele não consegue mais ser dissonante àquilo, ou seja, ele vai ser consoante com a sua primeira regra, ele vai ser consoante com as suas primeiras informações, ou seja, com aquilo que primeiro chegou a ele e que já formou-se na sua mente, ou que já se formou na sua mente. Então essas primeiras crenças formadas na mente do magistrado é que a partir de agora guiarão seus passos, não adiantando mais aquelas informações trazidas pela defesa, porque o juiz já parece estar blindado para aquilo, porque as suas crenças já foram formadas inicialmente com as informações preliminares trazidas sem contraditório e sem ampla defesa. Isso faz com que o juiz enxergue da forma com que ele está acreditando ser. Ou seja, o processo é aquilo que já está produzido, já está formado na sua mente. Schumann chega a uma outra conclusão
E essa conclusão é muito importante, porque ele diz que quanto maior for o nível de conhecimento ou de envolvimento do juiz com a investigação e o recebimento da acusação, menor será o interesse desse juiz com os fatos apresentados pela defesa. Então é aquilo que a gente acabou de falar. O juiz, ele agora está convicto de que a acusação está certa. Então como é que fica o contraditório, a ampla defesa, como é que fica o indúbio pro réu nesse tipo de processo? Bom, fica invertido, fica de cabeça para baixo. Porque se o juiz tem na convicção de que a acusação tem razão, tem mais razão do que a defesa vai ter que se esforçar muito mais, vai ter que fazer muito mais para provar. E isso no verdadeiro processo contraditório não existe, porque em dúbio, ou seja, na dúvida, é o réu que deve ser beneficiado, porque ele não faz prova, ele não precisaria fazer prova a seu favor. É a acusação que tem que fazer as provas. Mas naquele processo invertido, o réu vai ter muito mais dificuldade de provar ou vai ter que provar muito mais do que a própria acusação. Então, o melhor o que é? É ficar longe dos dentes do leão. Ou seja, o juiz ele tem que ficar afastado do processo de instrução. Esse processo de instrução, segundo Schoenemann, a melhor solução seria o juiz de investigação, um juiz prévio, aquele juiz anterior, o juiz que faça a análise do inquérito policial, depois do recebimento da denúncia, ou antes até, no caso de flagrante, da audiência de custódia, da prisão preventiva do réu, e aí sim, essa fase terminada, um outro juiz entraria para fazer a instrução contraditória no caso. Ou seja, ampla defesa, oitiva de testemunhas em juízo, seria então uma nova fase do processo. É isso que prega o novo Código de Processo Penal. Esse novo Código de Processo Penal, que está em projeto, ele prega justamente isso, a divisão, a separação em fase, para que essas informações não influenciem o juiz na sua sentença. Muito obrigado pela audiência. Ficam aqui os nossos contatos nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, na nossa página azevedosanches.com.br e também no YouTube. Grande abraço e muito obrigado.